Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente tem um vídeo muito especial, então eu separei aqui 5 passos para você se tornar um criador mais consciente da sua vida. E se você está vendo esse vídeo, eu acredito que é porque você tem aí vontades e desejos que você deseja, que você quer, né, manifestar na sua existência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, primeiro de tudo, se você deseja, né, se tornar esse criador, né, consciente, primeiro de tudo é se colocar nesse lugar, né, se empoderar desse lugar. E a gente só pode fazer isso quando a gente sai do papel da vítima. E digo até também do julgador. Quando a gente Porque quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente está tirando um poder que é nosso e dando para o outro. Quando a gente julga o outro em relação a alguma questão, né, na nossa vida, a gente está nos desempoderando. Então, eu estou tirando um poder que é meu, né, e estou dando para o outro. Estou colocando nas mãos do outro esse poder de manipulação da minha realidade. Né? Quando eu me tiro desse papel e me coloco como, por exemplo, um observador, né, ali eu estou me empoderando de analisar os processos que estão acontecendo dentro de mim e que eu estou externalizando, e aquela pessoa, aquela situação é simplesmente um reflexo, né? É aquele reflexo no espelho. Toda a nossa realidade ela é um reflexo do nosso interior, né? De tudo que a gente guarda nesse campo inconsciente da nossa mente. Então, a gente só tem consciência realmente de, no máximo, 5%. Então, quando você está processando aqui uns 20 pensamentos, tem milhões de informações sendo processadas no seu subconsciente. E isso é um dos grandes, acho que, desafios como ser humano, né? Porque o que a gente consegue perceber e olhar é muito limitado. Isso tudo que a gente ganha consciência, tem consciência encarnando na Terra é muito limitado. E eu acho que faz parte da nossa jornada expandir esse campo de consciência. E uma das formas para isso é você se questionar, né? É você se colocar como um observador da sua própria vida, dos seus próprios julgamentos, dos seus gatilhos. Né? Todo e qualquer gatilho, né, que vem sentimento, ele está ali te mostrando mais sobre você mesma. E quando a gente pensa, por exemplo, nos gatilhos, né, o gatilho ele é, na verdade, um convite, uma oportunidade para você poder olhar dentro de você alguma questão que está mal resolvida, né? Alguma situação, algum trauma que está ali escondido e guardado. Né? E o gatilho, ele é esse alerta, esse convite mesmo, né? Essa porta, é como uma porta, se você recebesse a chave para abrir essa porta, né? Toda vez que você recebe um gatilho. Então, e o gatilho que você recebe do outro, né? Na verdade, não tem muito a ver com o outro. Tem a ver com você, a forma como você está interpretando a realidade ao seu redor. Então, se tornar observador de si mesmo, né, de toda e qualquer situação na sua vida é crucial, né? É crucial. E é nisso que com o tempo a gente vai cada vez mais ganhando consciência, né? E ganhando consciência que, na verdade, o outro é só um personagem. Podia ser qualquer outra pessoa, podia ser qualquer outra situação. Tudo só acontece porque dentro de você, né, existe uma vibração, existe uma compatibilidade e toda e qualquer situação tá te mostrando isso. Agora, se você tá atento ou não para perceber, aí é outra questão. E também parte do seu livre-arbítrio,
né, de buscar essa consciência. E quando a gente se torna um bom observador, a gente tem que perguntar, né, ser um bom questionador. A gente tem que fazer as perguntas corretas, né, fazer perguntas inteligentes, né, para desvendar tudo isso que a gente está observando, né? Então, quando você se coloca nesse observador, toda situação, toda dor, né, todo desafio, o que você pode se perguntar, né? Por que eu estou criando isso? Né? Se eu sou o criador da minha realidade, por que eu inconscientemente estou criando isso? E você se perguntar, né? Entrar nessa conversa com o seu íntimo mesmo, com o seu espírito, numa meditação, numa oração, no dia a dia. Né? Por que eu estou criando isso? O que isso está querendo me ensinar? Né? O que essa pessoa, essa situação está me ensinando? O que eu estou aprendendo com isso? E você pode até colocar assim, o que a minha alma, né? Se eu tivesse escolhido, né? Se eu tivesse escolhido estar aqui agora, por que eu escolhi, né, vivenciar esse aprendizado? Por que eu escolhi me conectar com determinada pessoa? Né? O que essa experiência está me trazendo? Então, essas duas perguntinhas são cruciais. Né? Então, qualquer momento, qualquer desafio que você esteja vivendo, você se pergunta, por que eu estou criando isso? Né? Se não é algo desejável. E quando vir, assim, alguma sensação, você também pode se perguntar, quando foi a primeira vez que eu senti isso? Porque o que a gente começa a perceber, né? A partir do momento que a gente começa a entrar nesses sistemas de crença que a nossa mente, né, nosso subconsciente traz. A nossa mente, ela está criando conforme os padrões, né, conforme aquilo que é comum, que é seguro para ela, que ela já vivenciou, que ela já conhece. Mesmo que não seja algo que conscientemente seja o que você deseja vivenciar, tá? Então, muitas vezes ela está trabalhando num mecanismo de autoproteção, né? Algumas pessoas falam essa autossabotagem. Eu não gosto de dizer muito porque ele, na verdade, ele está inconscientemente trabalhando ao seu favor, né? Tentando te proteger de uma dor, né? Então vamos pensar, por exemplo, num exemplo. Você deseja encontrar uma nova parceria, né? Um novo relacionamento. Só que cada vez vão ocorrendo alguns obstáculos, às vezes alguns padrões que se repetem mesmo, né? E aí, quando você começa a investigar tudo isso dentro de você, muito provavelmente você vai voltar lá para as questões com seus pais, questões da infância, você vai retornar também para os traumas, para os relacionamentos que você teve, né, passados, que ali a gente foi também aprendendo o que era esse tipo de relação, em especial com muito assim forte com os nossos pais e até os 7 anos de idade, todo exemplo que a gente recebeu ali, né? E ali você vai começar a compreender por que é que você está criando a sua realidade hoje. Às vezes, repetindo determinado padrão, né, ali da sua família, dos seus pais, ou você está fugindo disso, né? Você está se protegendo disso porque você não deseja viver. Então, por exemplo, eu comecei a ver como nos meus relacionamentos sempre existia distância, né? Distância física mesmo, de país, e sempre ocorria essa separação, né? Por diversas questões, sempre era tipo um padrão na minha vida. E aí eu comecei a perceber e ligar isso, né? De onde isso estava vindo. Isso vinha para mim lá de quando os meus pais se separaram.
E eu passei a viver, né, no Japão e meu pai no Brasil. E aquilo, de alguma forma, foi trazido como uma crença, né, de que sempre poderia existir essa separação. E aquilo é como se fosse um padrão energético, né, que você começa a buscar, né, a ser compatível com parceiros que vão trazer essa mesma sensação, essa mesma vibração, o mesmo padrão. Então, quando você começa a observar, né, isso na sua vida, existem muitos padrões que ainda são inconscientes pra gente, né? Mas quando você começa a ganhar consciência desses padrões, você tem ali a isca para poder buscar aonde isso aconteceu, né? Onde isso surgiu, de onde isso surgiu, qual foi a raiz daquele padrão, né? Daquela vibração, daquela crença. E a partir daí você começa você pode limpar, né? Você pode transmutar aquilo que ocorreu, né? Muito provável um trauma muito grande, né? Ali na infância, essa separação com o meu pai, por exemplo. E aqui o nosso pai e mãe é a primeira representação do masculino que a gente traz, né? Então, muitas vezes o que a gente vai fazer? A gente vai repetir aquela mesma imagem nos nossos relacionamentos, né? Então, esse, por exemplo, esse é um exemplo, né, que você pode compreender e buscar aí na sua história, né, nos seus padrões. Então, é sempre buscar olhar para onde aquilo surgiu, qual é a memória que eu estou ainda trazendo que está sendo criada, projetada para o meu futuro. Muito isso vem o gatilho, né? O gatilho às vezes é aquele aquele gatilho, né? Aquela emoção que vem de inconscientemente você já está projetando no futuro algo que é do passado, algum trauma, alguma memória que é do passado, né? E de alguma forma você possa estar tipo, se protegendo, já se preparando para que aquilo aconteça. Às vezes também é o que a gente encontra na ansiedade, né? É por isso que é importante você sempre estar se observando, porque a observação ela exige que você esteja no momento presente, né? De você sempre buscar estar nesse momento presente e se observando como um personagem também, nessa dança que é a vida, né? Nessa peça teatral que é a vida. Então, qual é o papel ali que eu estou cumprindo e como eu posso mudar esse papel, como eu posso, né, criar coisas diferentes e novas na minha vida e não no mesmo padrão, né, refletindo ali um trauma lá atrás. Então, recapitulando, primeiro passo saia do papel de vítima, né, deixe o papel de vítima e se empodere para entrar no passo 2, que é ser o seu próprio observador. Seja o observador da sua vida, né? Dos julgamentos que você faz. Os julgamentos que você faz, eles dizem mais sobre você do que sobre o outro, né? Porque é ali algo que dentro de você está vibrando, algo dentro de que você reconhece no outro que é sobre você, né? Isso eu acho que é uma das verdades mais difíceis de engolir, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. 3, crie o hábito de fazer perguntas, pergunte, se questione, né? E perguntas, essas perguntas inteligentes que vão te ajudar a encontrar essas raízes, essas memórias e te auxiliar a compreender o que é que você está criando a realidade que você está criando, o que você está buscando aprender, o que a sua alma está buscando aprender, e aí como você pode, né? Porque quando você traz esses aprendizados, isso se torna mais fácil de você avançar, certo? E aí, esse passo acho que faz parte já do número 3, que é o questione-se, mas não normalize, né, a dor. Não normalize, né, o que te faz sofrer, né? Não normalize
trabalhar com algo que você não ama, né? Que é algo assim que a gente vê muito claro hoje na vida das pessoas, por exemplo, o que trabalho é duro, que tem que ser assim mesmo, que ganhar dinheiro é muito difícil, que a gente tem que se sacrificar. Não normalize isso na sua vida, né? Não é porque é comum que isso é normal, isso não é normal. Não é normal se sentir deprimido com a vida, né? Não é normal você acordar todo dia e trabalhar com algo que você não ama. O seu trabalho é o seu tempo de vida, né? E a gente só vive em desarmonia, né, nessa dor, a gente só via nesse estresse, nessa ansiedade, né, nos problemas que a gente vê aí tão frequentemente, porque a gente não está na nossa própria natureza. A gente não está ocupando a nossa essência, a gente não está no nosso lugar, né? Como uma orquestra, né? Nesse universo, é como se a gente está sentado ali no banco errado, sabe? A gente não está afinado com a natureza. E uma das coisas que você pode observar isso, uma das formas que você pode observar isso, é simplesmente observando a natureza, né? A natureza, ela é abundante, ela é bela, né? Não existe nada que ali esteja fora, sabe, do normal, fora dessa harmonia. Tá tudo tudo plenamente afinado. Só que a gente, né, no nosso dia a dia, as pessoas não se encontram na sua própria pele, sabe? Elas normalizam estar inconfortável na sua própria pele, né? E eu acho que isso é uma das maiores dores assim que a gente vive atualmente, porque a gente não tem muita consciência do que a gente verdadeiramente quer viver, né? Porque a gente começa a seguir padrões, a gente começa a... claro, existiu uma programação desde ali da sua infância, uma programação que a gente traz no nosso inconsciente coletivo, que a gente compartilha, e ancestral também, e aí a gente tem dificuldade, a gente acaba encontrando dificuldade em acessar a nossa essência, em acessar a nossa natureza, né, que pode ser totalmente diferente do que o outro faça, né, do que a maioria faça, porque você não é o outro. Você é um indivíduo único, né? E como indivíduo único, você tem a sua essência, você tem a sua natureza, né? E quando você se encontra ali, né? Eu acho que é uma das maiores realizações que você pode ter, né? É de você estar bem na sua própria pele, estar criando, né? Na sua pura essência, na sua natureza, né? E a gente precisa ter ouvidos para escutar isso dentro da gente, né? Porque senão a gente só fica escutando essas memórias, esses traumas, os padrões, as crenças que nem são nossas, né? Puramente. Então, é como descascar uma cebola, sabe? Você começa a descascar ela, limpar mesmo essas programações e para que você encontre a essência, né? Traga ali dentro de você o que é que você verdadeiramente quer viver, o seu coração, o que é que o seu coração pede, né? No que é que você quer se aprofundar, mergulhar na sua vida, e criar a partir dessa essência. E passo número 4, manifeste. O que é manifestar? Manifestar é você intencionar, né, as coisas que você realmente deseja viver. Então, é ganhar clareza, né? E nesse processo de manifestação, a gente está fazendo isso, na verdade, a todo tempo. E muitas pessoas, elas estão manifestando, elas estão criando num caos, num verdadeiro caos, né? Sem direção clara, sem intenção clara, sem especificar o que elas realmente querem viver. Às vezes estão no piloto automático,
né? Vivendo, seguindo a rotina. E sabe todos os outros pontos que a gente mencionou lá atrás? Elas estão naqueles pontos, elas estão vivendo como uma vítima, então se ela é uma vítima, como que ela vai intencionar algo que ela realmente queira viver, né? Se ela está nesse papel de vítima da vida, da sociedade, do outro, do trabalho dela, do chefe, do relacionamento, do parceiro, né? Enfim, como que ela vai direcionar o que ela realmente deseja criar na vida dela? Então, é essencial olhar para aqueles outros passos quando você deseja manifestar, né? Quando a gente está manifestando com intenção, com clareza. Porque são passos essenciais, assim, acho que é uma jornada quando você entende que você não é mais a vítima, você não precisa ser a vítima, e você pode ser um criador consciente, um criador ativo na sua vida, né, traçando ali essas direções do que ressoa na sua alma, do que ressoa no seu coração. E quando a gente faz isso, é preciso ter clareza. E um dos pontos mais difíceis é o que eu realmente quero viver, né? Ganhar clareza, ser específico nisso. Tenha ali o seu caderninho, sabe? Direcione os seus pensamentos, as suas visualizações. Então, você pode buscar também aqui no canal vídeos sobre manifestações, que você vai encontrar mais detalhes onde eu falo um pouco mais sobre esse processo, né? E tenha clareza que tudo que você deseja na sua vida e não está se realizando é porque você precisa, ou não é um tempo divino, né, daquilo acontecer, ou você precisa olhar para alguns bloqueios que você possa estar carregando, né, algumas crenças nesse inconsciente que não te possibilitem viver o que você está intencionando e direcionando. Então é também uma direção para você olhar o que é que eu preciso trabalhar mais em mim, né? Olhar mais profundamente e liberando essas crenças que já não fazem mais sentido na minha vida. E tem uma pergunta, quando eu falo em relação à manifestação, que eu acho imprescindível a gente se fazer sempre. É uma pergunta que me faço sempre, sempre. Se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, o que eu estaria vivendo hoje? O que eu estaria criando se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo? Porque daí, quando você se faz essa pergunta, você já, nesse mental, você já tira essas limitações de tempo e dinheiro, que é a maior, são um dos maiores bloqueios que as pessoas carregam, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não sei o que. Não dá, né? Então, quando você se faz essa pergunta assim, você já elimina isso. Não se limite a isso. Né? Porque isso, na verdade, é um limitador na sua mente, na mente da maioria das pessoas, só que a gente pode, sim, manifestar o que a gente deseja viver independente disso, né? Porque a forma como vai chegar para ti, ela pode ser de infinitas possibilidades e também através do dinheiro, né? Que é uma energia, tá? Então, não importa se hoje você não sabe como isso vai chegar. Tenha claro o que você realmente deseja viver, o que você deseja criar. Isso é o que você precisa ter claro. Agora, como vai chegar? Infinitas possibilidades estarão disponíveis para você. Vão se criar, tá? Bom, número 5. Seja o seu próprio mestre. Você é o seu próprio mestre. Tenha consciência que dentro de você existe uma sabedoria, né, que você já traz, que não veio desde o seu nascimento aqui na Terra, vem de muito tempo atrás, né, e dentro de você existe uma conexão com esse divino, né, tá dentro. Né? Às vezes a gente está querendo buscar no outro, mas tudo está dentro da gente. Esse conhecimento, a sabedoria, que vem a intuição,
só você pode dizer o que é melhor para você. Só você. O outro, ele pode te auxiliar, né, a olhar, ele pode te auxiliar no seu caminho, ele pode te ajudar, mas é você quem vai saber dizer por você. Só você sabe, só você. O outro, ele pode te auxiliar a ver diferente, né? Você pode aprender com as experiências do outro, mas a sua experiência, ela é única, né? E quando buscar por essa sabedoria, não busca ali no ego, né? Vai mais fundo, é o seu mestre interior, é o seu eu superior, o seu guia, né? E a sua própria conexão com o divino, né? Todos nós temos essa possibilidade, né? De nos conectar com essa força maior, né? E independente de qual seja a sua crença, independente de qual seja. E essa força, essa energia, né, ela está disponível para todos nós, né, e a gente tem que buscar por ela, né, faz parte do nosso livre-arbítrio nos conectar, né, buscar para auxiliar e se abrir para ouvir, né, se abrir para sentir. Então, e isso tudo está dentro de você, né? Não é nada que exista no universo, né, que não te pertença, né? Tá tudo dentro de você. Você no universo e o universo dentro de você. Né? A gente parece tão pequenininho, né, quando a gente olha para tudo à nossa volta, mas a gente também é muito, muito grande, né? Quando a gente consegue se permitir olhar para quem verdadeiramente a gente é. E número 6, aprenda a amar, né, incondicionalmente. Expanda a sua capacidade de amor, a sua capacidade de amar. Na nossa vida, muitas coisas a gente foi se bloqueando, né? A gente foi se limitando nesse amor, nessa capacidade de sentir e expressar esse amor. E é um processo de cura interior, é um processo de expansão, né, e de evolução, aprender a amar. Todas as religiões falam de amor, todos os avatares que se iluminaram, né, falam que esse estado de iluminação é esse sentir amor por tudo e todos a todo tempo. Né? O amor é a frequência mais elevada. E como dessa nossa conversa, como você também pode perceber, esse amor, essa capacidade de manifestação, né, quando você está nessa vibração do amor, ela é muito forte. Né? Ela é a mais elevada, né? Então, quando você se coloca nesse estado, né, de puro amor, de amor incondicional, não tem nada que possa te afetar, né? É como se você se elevasse a qualquer situação que possa estar acontecendo na sua vida. Eu acho que é quando você começa realmente ser esse observador, sabe? Sentir esse amor incondicional, ele te possibilita simplesmente ser o observador sem julgamento, né? Sem julgamento da situação em que você está hoje, ou observando determinada situação na sua vida em relação a alguma pessoa, né? Esse estado de amor incondicional. E é uma das grandes um dos grandes desafios que a gente tem no mundo que a gente vive hoje. É um processo de evolução, é um processo de expansão aqui do nosso chakra, né, cardíaco, mas é muito claro quando a gente começa a mudar, né, e a expandir isso na nossa vida. Acho que todas as pessoas também ao nosso redor começam a sentir. E é isso. Eu espero que esses passos possam ter te auxiliado. E comenta aqui pra mim o que você sentiu, o que você
Pensa sobre isso, se tem mais algum passo, alguma dica que você possa dar para as pessoas também que assistirem esse vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.